Ok, bora lá então, continuando a aula. Assim, não falei, vou falar agora. Hoje é dia 28 de outubro e a aula sobre referencial curricular. Já falando sobre a aula 9, vou iniciar a aula 10 daqui 2 slides. Então, falamos sobre a necessidade especial, né? A instituição e o projeto educativo, bora lá. Bom, dentro desse referencial curricular, esse livro que nós estamos aí olhando, esmiuçando, né? Acabando com ele, entendendo todas as páginas, né? Existe uma proposta do referencial curricular que, na verdade, é uma conversa, um diálogo, uma discussão que existe com os programas e projetos curriculares de instituição de educação infantil, tanto no estado como no município. Então, o referencial curricular, ele trabalha junto com as escolas do estado e da prefeitura, tá bom? Atentando para as duas dimensões, uma de natureza externa e a outra interna às instituições, garantindo assim a eficácia da proposta. Então, vamos lá ver, na verdade, o que é, a gente começa a falar sobre essa natureza interna e externa no próximo arquivo de slide, que é sobre a aula 10, tá bom? Mas o que nós temos aqui, na verdade, é o seguinte: a mesma linguagem que se fala o referencial, também a mesma língua, usando não necessariamente a mesma linguagem, mas a mesma língua na prefeitura e no município, tá bom? E na prefeitura. Então, no estado e na prefeitura, desculpa, acho que eu falei errado, né? No estado e na prefeitura, é falada a mesma língua. Então, todos eles trabalham com o referencial curricular como base para aí vários projetos curriculares que existem. Projeto curricular, o que é o currículo? Vocês sabem? Dentro de uma escola? Meninas, vocês sabem o que é o currículo dentro das escolas? Não. É a base, não é? Do conhecimento? É o tipo cronograma da escola? Planejamento, né? Não. O currículo da escola são as disciplinas que terão. Então, eu quero saber qual é o currículo desse curso, por exemplo, de pedagogia. Então, tem lá didática 1, didática 2, didática 3, ensino de... sei lá, gente, nem lembro mais. Língua portuguesa, vou usar as minhas, tá? Língua portuguesa, tem metodologia de ensino, enfim. Metodologia científica, metodologia de ensino da língua portuguesa, da matemática, das ciências, né? Então, tem tudo isso. Psicologia, 1, 2, 3, história da educação, enfim. Isso é o currículo. O que será as disciplinas que fazem parte? Nossa, mas educação infantil trabalha disciplina? Trabalha matemática? Trabalha inglês? Trabalha história, geografia, matemática? Sim. Sabe de que forma? Por exemplo, de formas lúdicas, claro. Uma palavra que a gente vai trabalhar bastante. De forma lúdica, de uma brincadeira. No meio de uma brincadeira, eu vou ensinar matemática para as crianças. Eu quero que vocês peguem 2 lápis vermelhos. Olha aqui o número, matemática. Eu quero que vocês separem o que é vermelho, o que é azul e o que é amarelo. Eu estou trabalhando artes, eu estou trabalhando educação, matemática. Eu quero que a gente vai hoje no parquinho. A gente vai fazer uma horta. Geografia, ciências. E o tempo todo a gente utiliza a nossa querida língua portuguesa. Certo, amores? Então, assim, a gente vai pensar, é muito engraçado pensar em geografia, história, matemática, língua portuguesa, né? Sociologia, quando a gente trabalha com as crianças de 0 a 5 anos. Existem algumas apostilas, alguns métodos pedagógicos, né? Por exemplo, eu vou citar o nome, não é fazendo propaganda, que eu não ganho nada por isso. O Etapa, por exemplo, ele tem as crianças de primeira série, do primeiro ano tem aula de química.
de química. Oi? Química. Os pequenininhos falam sobre tubo de ensaio. O que é muito fofo. Então, a química, a matemática, a física, a ciência humana, ela não é um problema para essas crianças, aonde nessa metodologia existe, é inserido desde os pequenininhos a palavra química. Quando a gente pensa em matemática, tem muitos de vocês que de repente falam, meu Deus do céu, matemática nem é Paulo Juvenal, só 2 mais 2 que tá ótimo. Porque infelizmente, uma cultura que é inserida na gente de que matemática é algo difícil. E que os homens dominam a matemática. Quem é engenheiro é homem ou mulher? É homem. Quem é arquiteto? É homem. Professora de matemática, quantas vocês conhecem? Professora? Poucas. Porque é homem. Então, a exata, as disciplinas de exata, os cursos de exata, eles têm uma cultura bastante machista. E essa cultura machista, ela nos dá medo, porque para sermos um excelente calculista, um excelente contador, quantas contadoras vocês já ouviram falar? Poucas. Por quê? Porque precisa ser inteligente. Como se o homem fosse mais inteligente. Então, por isso que a gente tem um receio da matemática, tá? Isso é uma questão cultural, tá? Isso não é a Vanessa falando, não. Isso é cultural. Pergunte aí para qualquer pessoa, principalmente para as meninas, se elas gostam da matemática. Elas vão dizer que, eu gosto, mas eu tenho dificuldade, ou eu não gosto, eu odeio, ódio mortal, e gosta de história, gosta de língua portuguesa, gosta de geografia, gosta de qualquer coisa menos de matemática, tá bom? Então, quando é inserido na grade curricular, no currículo da escola, nas disciplinas da escola, a palavra química, física, ela deixa de ser um mistério porque já está acostumada a ouvir esse nome, tá bom? É muito importante inserir, mas é muito difícil também encontrar metodologias que trabalham já desde os pequenos, né, com a química, tá? A química e a física. É muito interessante, Bom, aqui a gente tem os 3 volumes, né? Aqui é só a referência bibliográfica, né? Que eu vou mandar para vocês, tá bom? E aqui tem um livro que está acessado por esse PDF, vocês clicam e abrem ele, que é muito interessante, que é um medo. Quem tem medo de ensinar na educação infantil? Tá bom? É uma briga, vamos dizer assim, sobre o ato de ensinar. É uma briga com uma bandeira bastante hasteada, assim, bem forte, de que a gente tem que ensinar na educação infantil, a gente precisa tirar essa cultura e esse pensamento de que a educação infantil é só para as crianças brincarem, que nem a gente falou, né, Carol, que nem ela colocou aqui, eu também expus, de que tem que tirar esse olhar tão preconceituoso, discriminatório e minimalista da área da educação, entre os professores também, e principalmente entre a sociedade, né? Tá bom? E aqui, então, tem o link para vocês clicarem e acessarem os volumes, lá os 3 volumes do referencial curricular, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Tudo bem aqui, amores? Acho que tá tranquilo, tudo, né? Esses slides? Tá. Sim, tá tranquilo. Beleza? Ótimo, maravilha. Vamos para um que não tá. Mentira. Vamos aprofundar esse conhecimento. Bom, como eu disse, das instituições externas e externas, tá bom? Eu preciso... Não, depois eu faço. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os projetos educativos e essas condições aí que são bem interessantes. Vovô, que número que é esse slide? Esse é o 13. Por favor. Esse é o 13. Ó, tá. Eu coloquei até aqui, ó. O número da página para você dar continuidade, né? Isso.
Na verdade, eu tenho muitas dessas aulas salvas e eu dividi em 2, às vezes, ou até em 3. Tem um slide que eu acho que eu dividi em 4, porque era muita coisa e a gente fica falando, cansa vocês, né? E é muita informação, porque o referencial, ele traz muita informação importante, então acaba sendo maçante, né? E aí, então, eu dividi, que nem o que a gente terminou era o 12, e agora vem o 13, que é a continuação. 12, aula 9. E agora já é aula 10, é o 13. Tá. Eu deveria ter feito uma capa, mas eu acabei não fazendo. Não, mas aí a gente coloca na sequência. Beleza, tá bom, amor, tranquilo. Vou matar um gato. Bom, quando a gente fala da instituição e do projetos educativos, a gente está falando do volume 1 ainda, tá, gente? A gente vai trabalhar com condições externas e condições internas. Vamos entender cada uma delas, tá? Condição externa é a proposta curricular que deve estar vinculada às características socioculturais da comunidade. Então, deve considerar as necessidades e expectativas da população atendida. Se o se a creche ou a pré-escola que eu trabalho está inserida numa área cultural, numa área rural, eu não vou trazer muita coisa da cidade. Eu trago muita coisa do que tem em volta. Vamos lembrar de que a gente está trabalhando com criança de 0 a 5 anos, tá bom? Vamos lembrar disso sempre. 0 a 5 anos. Por favor. 0 a 5 anos. De 0 a 1 ano, a criança fala? Não. Vai, uma palavrinha ou outra, vai. De 1 a 2 anos, começa a falar um pouco mais. Ela anda, essa criança? Ela gatinha, algumas pode ser que não estão gatinhando, estão andando, tentando. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque a gente tem que pensar, por isso que eu falei para vocês, daquela parte do desenvolvimento da criança que é importante. Para a gente ter uma noção de quem é essa criança com 1 mês, 2, 3, para quem não teve filho, obviamente. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quais as diferenças entre essas idades? Se há muita diferença de uma criança de 1 ano para 3 anos, sim, existe. De 2 para 3, sim, existe. De 3 para 4, sim, existe. E de 4 para 5, sim, existe. Todas elas têm diferenças grandes, que é muito interessante. Mas elas precisam ser respeitadas e sempre lembradas aqui em educação infantil, tá bom? Então, quando a gente fala de condição externa, vamos pensar que a gente está trabalhando com umas crianças, por exemplo, vou dar o exemplo, de crianças numa escola rural. Tá bom? É diferente do que a gente pensa? Claro que é. Já o nome já diz. Educação rural. O que nós temos lá? Muito mais área externa, verde, mato, cheiro de grama, o passarinho cantando, do que barulho de carro. É claro que vai ter carro, né, gente? Mas, assim, muito mais do que isso. Mas tomem cuidado com o que há de importante e necessário em torno dessa escola, tá bom? Quando a gente trabalha com crianças, uma creche, por exemplo, no meio de uma comunidade, falta-se muita coisa em torno dela. Vocês lembram da Juliana falando de que ela achava que uma criança que ela foi denunciada por maus tratos, ela era muito suja, a criança, ela era fedidinha, né? A roupa dela era suja, mal cheirosa, e, na verdade, não tinha chuveiro na casa dela, né? A necessidade que existe, né? Mas o que tem a ver o chuveiro, a falta de higiene, com a proposta curricular, né? O que tem a ver isso? Na verdade, a gente precisa estar antenada com as crianças que a gente trabalha, para a gente não sair muito disso. Não adianta eu trazer coisas que não faz parte do mundo dessas crianças. Quando a gente leva as crianças pequenas para a escola, para a creche, qual é a primeira reação dela? Chorar. Por quê? Porque ela está num ambiente muito diferente, esse é o problema, da casa dela. Diferente da casa dela. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é
transformar aquele ambiente da escola próximo ao ambiente da casa dela. Tem que ter sujeira, tem que... Como ali ela é alguém parecida com outras pessoas. Tem alguém ali que vai cuidar dela, tem alguém ali que vai levar segurança a ela, tem alguém ali com a mesma cor de cabelo dela, a mesma cor dela. Isso a senhora fala das condições externas, acabei de né? lembrar de uma criança de que... porque faz parte do social, né, do cultural. Então, a gente precisa trazer essa coisa para dentro da sala de aula, é importante, importantíssimo. É importantíssimo uma sala de aula colorida, uma sala de aula que traga o lúdico, que tem coisas na parede para as crianças mexerem. A gente trabalhou isso no final do primeiro semestre ou não? Em projetos? Trabalhamos, não foi? Projetos? Sim, trabalhamos, que a gente até enviou os projetos que tinha da caixa. Nós não trabalhamos das projetos? Trabalhamos, né? Do bambolê, lembra? Que tinha as fitas penduradas. Tá, lembro. Medo de ficar confundindo sala. Certo. A criança... parte lúdica, para a criança se sentir mais estimulada, para ela ter vontade de ir para a escola, né? É muito diferente, é muito triste de ver o último dia de aula de escola do estado, quando a gente passa em frente e encontra as folhas dos cadernos arrancadas e jogadas para o alto. Isso é um símbolo muito triste. É sinal de que a escola não é bem-vinda para a comunidade. As crianças não gostam da escola, as crianças vão por obrigação, e não porque é gostoso, porque é prazeroso, porque os professores são convidativos, porque a aula é bacana, sabe assim, porque a direção acolhe, porque a coordenação acolhe, e isso faz uma diferença absurda dentro da escola, não de uma sala de aula. Então, isso precisa ter dentro da creche, do ensino infantil. Por isso que existem muitas reuniões, não sei se vocês já repararam. Tem normalmente reunião, quero falar com a mãe, manda o WhatsApp, acho que existe mais uma comunicação com as mães, os pais. A gente sempre fala de mães, né? Mas, enfim, com os pais dessas crianças do ensino infantil. Porque precisa trazer para dentro da aula, para convívio, para ela poder entender o que é a filha dela, o filho dela, dentro de sala de aula. Para não ter aquela coisa de, nossa, em casa ele é... Já ouviram isso, né? Então, já até disseram isso. Então, isso acontece, gente. Bom, tudo bem? Condições externas. Então, quando a sociedade, a comunidade, enfim, tem que estar inserida de alguma forma dentro da escola, por isso é a proposta curricular, e tem que ter projetos, tem que ter festa. A festa, gente, nas escolas, não é para trazer dinheiro para a escola. É diferente. O objetivo das festas, desses projetos todos, é de fazer com que a escola veja como que funciona a escola, como acolhe as crianças e como as crianças se desenvolvem dentro da escola. É esse o objetivo dessas festas todas. E acaba apresentando Mas, a cultura claro, da sociedade, né, professora? Exatamente. E muitas vezes a gente entende o comportamento da criança quando conhece os pais. Gente, né? É tipo Xerox. Por quê? Porque os pais são as primeiras referências das crianças. A gente sabe disso. A filha, ela imita a mãe. A gente sabe disso. Então, vai ser um reflexo, né? Se a mãe se veste de tal jeito, a filha também vai se vestir de tal jeito. Se a mãe escuta tal música, a filha também vai escutar tal música.
Não só coisas positivas, mas também coisas negativas, infelizmente. Por isso que é importante dar uma selecionada do que a criança pode ver dentro de casa. Tá bom? E aí, falando como mãe e filho, né? Assim, precisa falar, não, isso você não pode assistir, e não pode. Isso você não vai ver, né? Tô discutindo com meu marido, não é na frente das crianças, porque eu preciso passar que a gente tem uma relação amorosa. E outra coisa, é necessário os dois falarem a mesma língua, que às vezes não acontece, né? Um fala árabe, outro fala francês, fica difícil, né? Mas precisam falar a mesma língua, é importantíssimo, para a criança entender de que o não do pai é o mesmo não da mãe. Aí eu vou falar com meu pai. Fala com seu pai. Aí seu pai deixa e você tá falando com aquela cara de trouxa e disse que não. Tá bom? Mas é necessário. Vamos para a condição interna. Condições internas de projeto educativo. Na verdade, a gente precisa considerar o período de funcionamento da instituição. Começa daí. Vai ter um projeto, vai ter uma festa, vai ser nas férias? Não, né, gente? Não, né? Férias é férias, né? Você quer nas suas férias trabalhar? Não, né, gente? A gente quer férias nas férias, né? Num feriado? Não, né, gente? Então, assim, a gente precisa considerar o período que vai funcionar a instituição. Parece meio besta falar isso, meio óbvio, mas a gente vai ver crianças, como eu já vi, no dia 24 de dezembro, a mãe perguntar para a escola se vai ficar aberto. No dia 25. Oxe, professora. Oi? Dia 25? Sim, meu bem. Vai ficar aberto dia 25? Oi? Não entendi a pergunta. Dia 25? Tipo Natal? Que momento a senhora quer? Tipo, só a senhora comemora? Tipo assim, a criança está atrapalhando a sua vida? Eu vou fazer o quê, né? Se ela é sua filha. Né, gente? Então, assim, existem situações absurdas e que vocês vão, infelizmente, se deparar. E, assim, não tem nem o que falar, porque nessa situação, a coordenadora olhou para a cara dos professores e disse: eu não respondi nada, porque a minha cara foi de... Como assim? E eu não comemoro? Não é feriado? Ou posso não comemorar, mas não é feriado? Você não tem que estar com a sua família? E a filha fazia parte? Amores. N coisas. N situações. Tá bom? Então, considerar o período de funcionamento da instituição. A quantidade de crianças. Não adianta a gente tentar fazer um projeto grandioso se a gente tem 15 crianças. Não vai dar, tá? A idade de início das crianças, eu trabalho com qual a faixa etária? E eu preciso me adaptar a elas, obviamente, tá bom? As formas de gestão. O que é gestão, amores? Direção. De como que a pessoa vai gerenciar essa instituição, essa empresa. Tá? Porque uma escola é uma empresa, não deixa de ser, tá? Então, como que será feita essa gestão? Tá? Isso vocês vão ver aí com o passar do tempo. Eu acredito que vocês terão a disciplina de gestão escolar. Tá? Considerar a organização dos grupamentos. Então, eu tenho, por exemplo, a creche, a gente tem lá... Como é o nome? Esqueci do... turma... Ai, não é turma que chama... Como que é, gente? Na creche? Não é turma, é... Berçário 1, 2. Isso! Maternal? Fugiu. Isso! Ai, meu Deus, fugiu. Tem lá, o berçário 1, 2, 3, maternal 1, 2, 3, são grupos, né? E ali a gente tem que ter... Isso, a gente tem que ter, na verdade, um grupo de pessoas, de crianças, mais ou menos na mesma faixa etária, tá bom? Para não ter essa discrepância. Enquanto um tá correndo, eu tenho que trocar a fralda do outro. É difícil isso, né?
pensa, né? Como que pode, então, dessas crianças, né? Enquanto uma corre, a outra tem que trocar a fralda ainda, tá? Então, isso precisa ser observado. Professora, Claro que isso desculpa te cortar, mas assim, uma situação dessa com a Flávia, ela foi trocar uma criança e quando ela voltou, a outra tinha mordido a criança. E em outras situações, isso dá até, chama a polícia, né? Quando você não consegue administrar essas crianças que fazem esse tipo de coisa? Não dá polícia, não, na verdade, tá? No caso da Flávia, porque... deu, professora. A mãezinha chamou a polícia. Foi feio. Ela foi suspensa 15 dias. Por acaso, a mãezinha era de qual? Eu acredito. Eu não É mesmo? É sério, ela foi suspensa 15 dias. Não entendi. Vamos lá. Primeiro, berçário, maternal, tem que ter assistente de sala. Não dá para ser sozinha. Começa daí. Porque não Apesar fica uma professora só, fica duas, na verdade. Enquanto uma vai fazer alguma coisa, a outra vai dentro da sala. Isso, aconteceu isso. Era 2 pessoas que tinha aí. Nossa, ela foi suspensa, professora. E teve lá na escola da Flávia, que ela falava tanto. E assim, e a outra menina foi mandada embora por conta de que a criança aconteceu essas coisas dentro da sala. A professora lá na creche, na nossa creche, teve uma professora que no começo de aula, quando a gente começou lá em fevereiro ou março, ela só tinha 3 crianças dentro da sala. E a galera era B2. Simplesmente, a criança tinha 10 mordidas que o pai contou, foi até a creche, quase bateu em mim, na diretora e na coordenadora, obviamente, porque são... Tô sem o seu áudio. Ô, Ana, o áudio parou. O áudio parou. E aí o pai caiu matando 3 crianças, uma pessoa... Não, desculpa, né? 10 mordidas, acho que é demais mesmo, né? Acho que eu também iria cair matando nessa situação. Todos os lados em sala de aula. Então, volta, porque seu áudio cortou total. Aí os pais entraram lá reclamando. Obviamente. E eu tive... Ele quase matou a diretora, a coordenadora e eu. Porque ele selecionou no corpo da criança 10 mordidas. E ele mostrou essas 10 mordidas, ele trouxe a criança. Acho que é o áudio dela que trouxe. Nossa, mas a criança nem chorou na primeira ou na segunda, sei lá. Deve ter chorado, né? Mas ela estava mexendo no WhatsApp. Aí nós cancelamos o acesso ao celular. E ela realmente falou que estava realmente mexendo no celular. Com 3 professoras dentro da sala de aula. Que triste. Meus bens. Meus bens. Se você tem 3 crianças e um WhatsApp e um crush, realmente vai ficar difícil. Não vai ficar difícil, vai ficar eu choro impossível. de rir com essa professora. Eu acho que vai ser impossível, assim, dar aula com o celular na mão e o crush, né? Olha que foi complicado. A gente quase... Não, complicado, complicadíssimo essa situação. É muito complicado mesmo quando você tem essas agressões em sala de aula, né? Porque, bom, primeiro, né? Por que se morde uma outra criança, né? Porque tá crescendo os dentes. Então vai roer o osso, né, filha? Tá travando o meu áudio? Amores, é o meu áudio que tá travando, é isso? Não, Pro. Tô ficando direitinho. Sim. Agora eu tô ouvindo perfeito. Ana, tô achando que é a sua internet que tá travando, então, porque o seu áudio travou e para você o meu áudio tá travando. Para as meninas, não. Então, acho que é a sua internet, gata, porque eu tô do lado do roteador aqui. Então, essa questão de agressão é muito muito preocupante, sabe? Porque, assim, a criança, como a gente
está falando o tempo todo, ela é o espelho dos pais. Então, se eu tenho pais agressivos, eu me torno agressiva, porque o dinamismo na minha casa é esse. É normal resolver as questões dentro de casa na porrada. Então, numa sala com outras crianças, qualquer problema que eu tiver, eu vou resolver na porrada. Não tem outra forma de solução, entenderam? Então, por isso que é o reflexo da casa na sala de aula. Tá bom? Se meus pais falam palavrão, eu também vou aprender a falar palavrão. Óbvio que sim. Eu vou aprender da cantina. Eu nem vou na cantina. Eu sou criança pequenininha, né? Então, assim, não é bonito falar palavrão, né? A gente tem que brigar com as crianças quando elas falam palavrão. E não falar palavrão na frente delas. Ou evitar ao máximo, tá bom? Porque o palavrão, gente, na verdade, ele é totalmente substituível por qualquer outros termos. Existem sinônimos para eles, né? Quando a gente utiliza muito palavrão, é sinal de um vocabulário muito pobre. E quanto mais pobre o meu vocabulário, mais pobre eu sou culturalmente, tá? E isso determina o meu grau de cultura. É claro que num determinado... A gente está falando de uma conversa entre amigos, num boteco. A gente não está falando dessa situação. A gente está falando de um momento em casa, por exemplo, que eu peço para o meu filho fechar a porta, por favor. Eu não preciso dizer a ele, ô seu filho da tã, fecha a tã da porta. Preciso? Não. Mas tem muitas mães que fazem isso, muitos pais que fazem isso. Eu já falei para vocês que eu tenho uma vizinha de que eu não sei até hoje o nome da filha dela, porque ela chama a filha dela de Cará, complete aí. Cará, fecha a porta. Carai, vem aqui. Vem aqui, carai. Qual é o nome da criança? Carai, né? Então, assim, essa palavra, com certeza, estará na boca dessa criança. E é aquela criança que vai ser agressiva. Porque o tempo todo a mãe fala de forma agressiva com a criança. Então, essas agressões que existem em sala de aula, elas são, sim, reflexo em casa. Ah, mas a gente não briga, a gente não discute, eu e o pai dela. Tá bom, mas você como briga com seu filho? Não é para brigar assim também. Ai, amor, não faz assim. Não. Estou falando de ser enérgica, eu não estou falando de agressão física. Eu estou falando de ser enérgica. E estou falando daquela mãe que tem que falar o não é não, e sim é sim. E tem diferença entre eles, e tem que ser nítida essa diferença. Estou falando também de pais que não sabem a diferença entre bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, que faz uma mistureba e acha que a criança tem que saber se comportar como um adulto. E existe muito isso, né, professora? Pô, se vocês quiserem um exemplo, eu filmo minha rua. Pô, senta direito, anda direito, come direito. Eu não sei o que é direito. Você não me ensina o que é direito. Como eu vou me comportar direito se eu não sei o que é me comportar direito? Né? Vem rápido. Olha o tamanho da perna da criança. Você é lerdo, você tem as pernas fracas. Que é isso? Que absurdo é esse de falar isso para uma criança? De menosprezá-la dessa forma, de diminuí-la dessa forma, né? E isso também é válido, gente, para alimentação, tá bom? Alimentação pobre de somente as mesmas coisas, e não por uma questão financeira, mas por uma questão de que a criança só gosta de comer isso. Você que inseriu, se eu não me engano, é você quem faz, não é? A comida dela. Então, você que ensinou assim, não é verdade? Então, tome cuidado com o que você dá para ela todos os dias. É repetitivo? É que nem ração para cachorro? Né? Toma cuidado. Porque, com certeza, falta vitamina, vai faltar uma série de coisas que recai sobre imunidade, sobre a forma como essa criança consegue aprender. Vamos pensar que criança com fome não aprende. Porque o estômago
faz barulho e ela presta atenção no barulho do estômago dela e da fome que está corroendo ali. E existe consequência até, professora, tipo, se a criança ficar doente, tudo é consequência até da alimentação, né? Sim, gente. Eu conheço uma criança que só come todos os dias arroz, batata palha e ovo cozido. E brócolis. Nossa. O que mais? Só isso. Carne, frango, não come. Aí a criança é ressecada. Claro, óbvio, né? Que por mais que coma brócolis, não é brócolis todos os dias, mas a batata que é mais barato, o arroz que é mais barato, né? Então, assim, isso acontece. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, professor. Não. É aqui na frente. Vamos à aula. Onde falta cultura, sobra... Como que é? Como que é esse ditado? Onde falta cultura... Ô, professora, a sua rua é bem movimentada de criança, né? Pelo jeito. Uma fofa. Uma coisa. Pra dormir de tarde, eu acho, um soninho de domingo. Deus me livre. Gente, de domingo aqui. Domingo de sol. Sexta no calor. Sábado no calor. Eu contei para vocês que teve um dia que eles contrataram um show de pagode. Nossa, você é louco. Quinta-feira, começou às 11 horas da noite, o grupo de pagode cantar no aniversário de não sei quem. 4, microfone ali em cima, microfone. Sabe aquele microfone? Pedestal, assim? Galerinha, sim. Foi até às 4h30, amor. Tem uma polícia, professora? Ninguém chama? Oi? A polícia... Eu chamo. Tem que chamar mesmo. Que não, é isso? Não vem. Não vai? Não vem ninguém, gente. Chama o Papa, não vem. Enfim, essas coisas acontecem aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos para a organização do espaço e do tempo dentro de uma creche, dentro de uma sala de aula, tá bom, gente? Vamos. Não quero ouvir. Tá rolando, não quero ouvir, tá bom? Vamos lá. Bom, a organização do espaço, ela é fundamental para qualquer prática educativa. A gente fala de organização tanto de espaço como de tempo, porque uma coisa está ligada à outra. Eu estou falando de uma coisa chamada planejamento, meus amores. Planejar é elaborar aula. O que é elaborar aula? É saber o que você vai ensinar para a criança, o tempo que vai durar. Lembra do projeto que a gente fez? O tempo que vai durar aquela atividade, né? Para que serve aquela atividade? E se não der certo aquela atividade, tem que ter na manga uma outra. Sempre. Tá bom? Então, assim, toda vez que a gente elabora a aula, isso vocês vão aprender com o tempo, isso vocês vão conseguir ter, às vezes, subindo uma escada, vocês vão conseguir planejar, ou vem uma ideia diferente, uma aula diferente, tá bom? Mas é claro que quando a gente fala de planejamento, a gente está falando em creche, em pré-escola, de algo chamado mais ou menos semanário. Não sei se todas elas utilizam, mas seria muito importante trabalhar com esse semanário. É um saco, mas ele é muito importante. Por quê? Porque eu faço semanalmente o que eu vou trabalhar com as crianças. Então, eu consigo organizar o espaço que eu preciso para essas atividades, ou para essa atividade, enfim. Bom, o espaço na instituição infantil, ele deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento. Eu não vou ter um espaço em branco e que não tenha, assim, só tenha a cadeira e a mesa. É atrativo para a criança? Não, né? Eu vou ter uma cadeira alta para ela sentar? Não. Eu vou ter uma mesa alta para ela conseguir apoiar ali as coisas? Não. Tudo tem que ter o tamanho delas, tem que ser específico para elas, para que então elas consigam fazer o que há necessidade de fazer e conseguir desenvolver aí
tudo que a gente tem como objetivo, tá bom? O tempo da educação infantil, ele deve ser planejado dentro de uma rotina que facilite os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Uma coisa muito importante na educação é a rotina. Acredite se quiser. Por quê? Vamos pensar na gente, como adulta. A gente acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir ao banheiro. Não vamos pensar no celular, tá? A gente acorda, a gente vai ao banheiro. Do banheiro a gente vai para a cozinha, vai tomar o café, fazer o café, enfim, toma o café. Aí, às vezes, toma-se o banho, que seja essa ordem. Toma banho, se troca e sai para trabalhar. Ou acorda, vai ao banheiro, já toma banho, sai, vai tomar o café e já vai depois para o trabalho, certo? Você faz isso todos os dias? Faço. Então, você criou uma rotina. Para a criança, quando ela entra na escola, ela também precisa ter essa rotina. Porque para a criança, a rotina, gente, ela, na verdade, ela, além de nos organizar, nos deixar assim mais fácil de fazer a aula, de elaborar a aula, de, na verdade, não perder muito tempo aí, de pegar materiais, separar as coisas, mas também dá para a criança uma sensação de segurança. Por exemplo, toda vez que se entra na escola, forma uma fila. De frente à professora, a sua professora. Pronto. Então, todos os dias ela vai entrar e ela vai para aquela professora ali. Aquela professora ali é o que dá segurança para ela. E aquela professora ali são vocês no futuro. Então, ela vai para aquela professora ali, naquela fila. Quando formou a fila, o que vai acontecer? Eles vão guardar o material num espaço específico. Vão com a professora e guardam o material. Depois eles vão para a sala de aula e eles sentam onde eles quiserem. E esses 3 passos é uma rotina. Se você fizer isso todos os dias, as crianças vão se sentir seguras naquela escola. Agora, imagina se cada dia que você entra na escola tem uma coisa diferente. Não te dá segurança. Imagine, por exemplo, que você vai acordar e você já vai ter que sair de casa. Você não vai tomar banho, você não vai tomar café, e você já vai se trocar e vai sair. Tipo quando a gente vai fazer exame e a gente tem que sair em jejum, sabe? Que a gente sai toda torta. Não é estranho? É. Por quê? Porque não faz parte da nossa rotina. Tá bom? Então, a rotina, ela nos facilita em relação à estrutura, em relação a tempo, em relação ao espaço, tá bom? E principalmente traz aí segurança para as crianças, tá? As atividades permanentes e as sequências de atividades, os projetos de trabalho, também são formas de organizar tempo, tá bom? Existem algumas atividades chamadas de permanentes, que são atividades que vão ter sempre. Por exemplo, hoje a atividade é Cantinho da Leitura. Essa atividade, ela tem que ter, se não for todos os dias, tem que ter pelo menos 3 vezes por semana, para estimular a leitura da criança e a criatividade imaginária dela, tá bom? Então, por exemplo, adivinha que dia é hoje? Aí elas vão falar, é o dia da leitura. E aí, então, a gente tem que se locomover para o cantinho da leitura. Quando você disser pela 3ª vez, sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da leitura. Você quase não termina de falar leitura, as crianças já estão em pé e já estão indo para o cantinho da leitura. Bom, isso é importante. Tá? E isso também te facilita em relação a tempo, em relação a espaço, em relação a tudo. Tá bom? Tem crianças que gostam até de lembrar o professor. Professor, hoje não é o dia da leitura. Tá? Por quê? Porque já está acostumado a isso, né? Porque virou uma rotina. Tudo bem, gente? Tudo. Tá. Isso é muito importante, porque é o que vocês mais vão fazer, na verdade. Quando a gente fez aquele projeto no final do semestre, com as atividades, vocês perceberam que as atividades, elas são rápidas. Então, por dia, vocês vão fazer, em média, umas 4 a 6 atividades, dependendo do número de alunos,
dependendo do desenvolvimento desses alunos. Então, vocês precisam ter outras cartas na manga, obviamente, mas também precisa ter essas atividades permanentes que facilitam e muito o tempo e o espaço de vocês, tá bom? Porque o tempo passa muito rápido em sala de aula. Ô, professora, Deixa eu falar. quanto a isso, até os pais acabam se acostumando, né? Porque não existe assim, ó. Tem pais que falam, ai, vamos supor, quando chega no trabalho, meu Deus, hoje é sexta-feira, hoje era o dia do brinquedo, esqueci de mandar do meu filho. Que Exato. acaba acostumando, né, com aquilo. Exatamente. Que é muito engraçado trazer o dia do brinquedo, né? Hoje em dia, quais são os brinquedos que as crianças gostam? Elas estão todos os brinquedos no celular, né, gente? Celular ou videogame, professora? Só estão no mundo virtual. Sabe que eu fico muito triste com isso? Principalmente quando as crianças são muito pequenas. Eu não sei, acho que quando a gente tem uma visão mais pedagógica, a gente acaba não gostando dessas tecnologias para as crianças tão pequenas, sabe? Porque a gente sabe que é uma forma de matar o tempo, de ocupar essas crianças enquanto eu vou, sei lá, eu como mãe vou fazer alguma coisa. Né? Mas assim, também não dá para ter o tempo todo para elas, né? Elas Mas é precisam assim, entender. professora, por causa que eu tenho um sobrinho, né? Ele tem 6 anos. Você não tem filho? Tipo assim, tudo ele pergunta. Yasmin e a Ana conhecem ele. Tudo ele pergunta, é porque tudo ele chama, meu irmão, minha cunhada, tudo ele fica chamando. Aí, para ele não chamar mais, quando ele tá sem nada, aí tipo assim, parece que meu irmão não quer responder. Até meu pai fala às vezes para ele, Flávio, o menino tá te chamando 1000 vezes, você tem que olhar para ele para ver o que ele quer. Ah, ele vai falar sempre a mesma coisa. Aí o que ele faz? Dá o celular. Deu o celular, nossa, você esquece que tem uma criança dentro de casa. Por quê? Porque aí ele tá nos jogos. Meu irmão chega a comprar, tipo assim, pai, eu preciso... ele já sabe de tudo dos jogos. Pai, eu preciso de Dima, porque aí a gente compra uma roupa legal pro boneco. Meu irmão compra. Uma vez no mês, ele sabe até quando vira o cartão do meu irmão, que é quando ele pode pedir. E qual a Já idade acostumou. da criança, meu bem? 6. Muito novinho, né? Já acostumou, filha. Aqui ninguém mais... Eu falei pro meu irmão, tá perdendo o controle com 6 anos, imagina quando ele virar homem. Não precisa virar Quando ele homem, tiver não. com 14 anos, se ele não der, ele vai bater nele. Vai. Verdade. Se ele não der, o cacete come. Nossa, mas a gente fala. Filho, minha mãe fala, a gente tudo fica assim, né? Que a família aqui da minha mãe é tudo meia doida, né? Veio tudo do norte, assim, elas já falam assim, essas coisas. Fala, Flávio, não pode deixar, porque depois você vai ver, ele vai montar em você. Depois vai ter mais controle, né? E quando, tipo assim, meu irmão fala, tipo, se meu irmão fala assim, não, e aí meu irmão era separado da minha cunhada, tipo assim, eles são juntos, mas moravam em casas separadas. Meu irmão falava não, ele ficava o dia inteiro, tipo assim, na casa da minha mãe, entertendo, minhas irmãs entertendo ele brincando de outra coisa, jogando bola. Deu o horário, ele te pergunta, tia, que hora é? Aí, é hora de eu ir embora. Por quê? Porque lá na mãe dele, a mãe dele deixa, lá na casa da mãe dele. Ele sabe certinho, sabe? Parece que acostuma a criança. Porque criança é muito inteligente, então parece que ele sabe, meu pai tá aqui, eu não vou poder. Mas quando meu pai não tiver, eu posso. É verdade. Não precisa ser muito inteligente para poder entender quem deixa e quem não deixa, né? É isso mesmo. Então, assim, a criança, ela consegue perceber, identificar quem permite, quem é permissioso e quem não é permissioso, né? Cuidado com essa palavra é importante, e ela cabe aqui nessa situação que você expôs. Mas aí a gente percebe, infelizmente, né, Fabi, o quanto os pais hoje não têm paciência com as crianças, não conseguem entender o que essa criança com 6 anos aí, ela precisa, né? Ele poderia, ao invés de comprar os joguinhos, comprar, por exemplo, mandar imprimir umas folhinhas de atividade. Na internet, né, gata? Mais fácil do que comprar no cartão. Mais barato assim, também, né, professora? Também acho, assim, né? Mas, então, tá vendo? Não existe esse estímulo, né? E também, se desse agora para essa criança, teria que acostumá-la, fazer uma rotina da mesma forma que ela tem a rotina com o celular. Agora, tenta trocar esse celular, que tem esse joguinho, essas bombinhas, esses negócio todo colorido, que se mexe o tempo todo, que tem uma hiperestimulação, com uma folha em branco que você tem que pintar. Ixi, é verdade. Triste, né?
É difícil. Mas isso não é erro do professor, tá vendo? Isso é erro dos pais. É verdade. Então, assim, é hiperestimulante. Ela está hiperestimulada o tempo todo. E é claro que quando não tiver ninguém olhando para ela, estimulando-a, ela vai chamar alguém. E esse alguém vai atender. É claro, afinal, o bebê está chamando. E tem, assim, uma série de coisas que a gente vê, e a gente com um olhar de educador, e de tempo, de calo nos pés, a gente vai ver muita coisa errada, e a gente vai associando as coisas, e vai pensando realmente, né? É muito mimo, é muita ausência, é muito ou é pouco, sabe? Realmente do limite, né? E quanto mais jovem a pessoa for mãe ou pai, menos paciência tem. E pior que é mesmo. Às vezes fala assim, não, já tô velho para ter filho. Mas mentira, por causa que as pessoas que têm mais uma certa idade, elas têm mais paciência com as crianças do que essas pessoas hoje em dia que é jovem. Que não quer saber de nada, professor, tudo oba-oba. Honra. Gente, tem um projeto do Drauzio Varela que eu acho muito interessante e que ele deveria, na verdade, acontecer. É que ele não está mais tão ativo quanto era antes, né, por uma série de coisas. Mas ele fala de um programa de educação, nossa, veio o nome fugiu. Não é educação familiar, mas de programação familiar, de você se programar para ter uma família, de você se programar para ser mãe, né? Não é ser mãe sem querer. Isso não é programação. Isso não é que você conversou com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua família, e falou assim, olha, quando eu estiver estabilizada financeiramente, depois de me formada, depois de ter viajado sei lá para onde, sabe assim, objetivos de vida. E aí, então, inserir a criança. E eu estava ontem numa padaria e ouvi, nossa, se minha filha estivesse na escola, porque nesse meio da pandemia, com ela em casa, muita coisa seria diferente. E eu percebo de que as crianças hoje, elas são um peso, um problema, um problema para fazer algumas coisas, um empecilho para você dar continuidade na vida. E isso é muito triste, porque um filho é para a vida inteira, né? Então, assim, se você vai transar, vai ter uma relação sexual com alguém, você tem que se prevenir, você pelo menos decide sobre o seu corpo, né? As regras são minhas, é meu corpo, é aqui dentro que vai gerar. E num divórcio, numa separação, com quem fica a criança normalmente? Com a mãe, normalmente, com a mãe. Então, assim, é comigo o negócio. O bagulho é comigo, né? Eu vou ter essa criança agora? Não vou. Então, eu vou usar um dos 14 métodos contraceptivos. 14 métodos contraceptivos, que desses 14, 1, 2, 3, 4, 10, mais 4, 14. 4 deles são facilmente distribuídos no Sistema Único de Saúde. Então, assim, você tem 14 jeitos de se prevenir para não engravidar, inferno. Você engravida com 15. Então, assim, programação familiar, educação sexual, não é orientação sexual, é educação sexual. Que barulho é esse? Sabe? Programação familiar, orientação sexual, educação sexual, né? E falar sobre autoestima, falar sobre quem pode tocar no seu corpo, quem não pode, quando você deve deixar alguém tocar no seu corpo e não pode deixar. Então, assim, é uma série de coisas, né, que a gente precisa realmente conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, conversar com a família. As crianças deveriam vir com bula. Eu sempre disse isso. Elas não sabem trabalhar com criança, não sabem o que fazer com a criança em casa. No meio dessa pandemia, quantos
Quantos vídeos tem aí sobre o que fazer com as crianças no meio da pandemia? Uma porrada. As mães não sabem o que fazer com seus próprios filhos. Gente, isso é muito triste, na verdade. Certo? Bom, e aí falando disso, da família, desses problemas todos, a gente tem essa parceria que a creche e a educação infantil, a pré-escola, né, ela deve fazer com a família, tá? A instituição tem que ter uma visão atualizada da família, entendendo essa família, né, como uma criação humana, mutável, porque ela muda mesmo, sujeita a contextos sociais diferentes, né, e que, principalmente, não é porque a sua família deu certo que tem que ser igual a todas as outras. Então, o modelo ideal não é o seu, porque não existe, na verdade, um modelo ideal. Tá bom? Se a criança é feliz naquela família, ela vai ser feliz naquela família. Se ela for triste naquela família, infelizmente, ela é daquela família e ponto. Você não tem o que fazer, tá? Cabe às instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias, tornando-as parceiras no processo de educação infantil. Tá? Isso acontece na prefeitura e no estado, tá bom? Eu vejo bastante isso. No particular existe, mas o foco ainda é outro. Vamos lá. A instituição deve acolher sem preconceitos as mais diversas organizações e arranjos familiares. Arranjo familiar. Gente, se a mãe aparece com um homem numa reunião, com outro na outra reunião, o problema é dela, não é seu. Se a mãe é homossexual, transexual, o problema é dela, não é seu. E também não é um problema. Começa daí. Tá bom? Então, assim, não fica apontando, rotulando, porque é muito feio um pedagogo fazer isso. Não é para você fazer isso. Não é para ninguém fazer, na verdade. Que cada um sabe da sua vida. Você é feliz assim como você vive? Ótimo, maravilha. Não é? Então arrume. Seja feliz. Vá dar um jeito na sua vida. Agora, ficar apontando é feio, tá bom? Quando a gente fala de arranjos familiares, a gente está falando dessa variedade e pluralidade que existe da família hoje. Tanto que é muito difícil a gente encontrar escolas que fazem a Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Hoje a gente faz a festinha do Dia da Família. Que aí, então, a gente encontra 2 homens sendo uma família, 2 mulheres sendo uma família, tios e avós que tomam conta dos pais, que os pais morreram, que o pai está preso, que a mãe fugiu, enfim, N situações, né? Então, esses arranjos familiares, eles existem e as crianças estão alocadas ali, gente. Tá? Elas fazem parte daquele arranjo familiar. Tá? Então, assim, ótimo, pelo menos alguém veio da família, tá? E aí, então, vem. A instituição deve evitar julgamentos moralistas, pessoais, vinculados a preconceitos e deve acolher e respeitar as diferenças culturais, de valores e de crenças das famílias. Cuidado com a questão religiosa. Tá bom? Cuidado. Cuidado, a sua religião não é melhor do que nenhuma. E não é religião que você tem que trazer para a sala de aula. E não é porque você tem uma religião que você tem que apontar que o outro é diferente de você e você não aceita. Tá bom? Cuidado com isso. É muito feio e a gente vê muito, infelizmente, dentro da sala dos professores, professores apontando alunos que são X, Y e Z. É que a religião fica para fora da sala de aula. O que a gente tenta explicar, as professoras, os pedagogos, é a cultura, né? Então, mas aí você não vê como cultura, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma religião africana, gente, vem tanto absurdo. Olha uma outra coisa absurda. Halloween. Gente, Halloween parece que é, assim, a pior coisa do planeta. Halloween.
Eu fico indignada, abismada, embasbacada com a falta de cultura, com a ignorância de tantas gestoras escolares, tantas coordenadoras escolares e tantos professores. É assim, é de cair o queixo mesmo. De que não deveria existir, deveria ser abolido, enfim, assim, N coisas, tá bom? Gente, é mais uma cultura agregada, só que vem de uma cultura americana. E o Bumba Meu Boi, por exemplo, é da onde? E você acha que é mais feio do que a bruxinha? A bruxinha é tão fofa. O Bumba Meu Boi é horrível, dá até medo. E é brasileiro. Então a gente também tem que ter, sabe, assim, esse peso. Caramba, né? São culturas. E é necessário trazer para dentro da sala de aula e inserir e apresentar. Não é para você forçar a criança a ter, né? É diferente, né, gente? Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com algumas coisinhas aqui, tá? Tudo bem? Deixa eu ver que horas são. Sim. 10h30. 10h30. Gente, me desculpa. É porque o tema é bom. E nós gostamos de falar. Desculpa, gente. Deixa eu encerrar a aula. Ai, meu Deus. Amores. Não, gente, para, né? Vocês também